bem-vindos, amantes da quinta arte. Esse aqui é a primeira página, onde a primeira impressão é a que vale. Eu sou a Rafael Campos, esse aqui é o Matheus Braga. Nós estamos nessa sequência de episódios especiais aqui no cenário do Matheus. E hoje nós iremos falar sobre o famoso Duna, que já saiu. O filme tá para sair agora, o segundo filme, por isso que nós já estamos aqui falando um pouquinho sobre esse livro. Isso aí, Rafa. Mostra pra galera aí. Eu tinha que falar alguma coisa? Não, bora lá. Até troca aqui, até faz um preto e branco e faz umas risadinhas aí pra mudar um pouco. Editora Aleph, capa dura, arte do Marco Simonetti muito bonita. Inclusive eu fiz um quadro já com essa arte. Ainda não tá aqui em casa, eu tenho que colocar. Duna, Frank Herbert. É no início que se deve tomar com máxima delicadeza o cuidado de dar às coisas a sua devida proporção. Disso toda irmã Bene Gesserit sabe. Portanto, para começar a estudar a vida de Muad'Dib, tome o cuidado de primeiro situá-lo em sua época, nascido no 57º ano do imperador Padishah Shaddam IV. E tome o cuidado mais que especial de colocar Muad'Dib em seu devido lugar, o planeta Arrakis. Não se deixe enganar pelo fato de que ele nasceu em Caladan e ali viveu seus primeiros 15 anos. Arrakis, o planeta conhecido como Duna, será sempre o lugar dele. Excerto do Manual de Muad'Dib, da princesa Irulan. Na semana anterior à partida para Arrakis, quando a agitação dos últimos preparativos chegara a um furor quase insuportável, uma velha veio visitar a mãe do menino Paul. Era uma noite quente no castelo Caladan, e as pedras antigas que serviam de lar à família Atreides havia 26 gerações exalavam aquela sensação de suor resfriado que costumavam adquirir pouco antes do tempo virar. Fizeram a velha entrar pela porta lateral, que ficava no fim da passagem abobadada perto do quarto de Paul, e deram-lhe a oportunidade de espiar o jovem, deitado em sua cama. À meia luz de uma luminária suspensa que pairava perto do chão, o menino, acordado, viu uma volumosa forma feminina parada à porta, um passo à frente de sua mãe. A velha era a sombra de uma bruxa. Os cabelos eram um emaranhado de teias de aranha a cobrir-lhe as feições obscuras, e os olhos cintilavam feitos joias. Ele não é pequeno para a idade, Jéssica? Perguntou a velha. Sua voz chiava e arranhava como um balsete desafinado. A mãe de Paul respondeu com seu suave contralto. Só. Não leremos a resposta da mãe de Paul, porque a gente não sabe se a gente vai virar de página ou não, né, Rafa? Foi dessa. Só de curiosidade você vira só pra ver o que tá, mas se Não é nem pela primeira página em cima, é pela última frase. Pela última frase. Que por ponto é algo estupidamente importante. Bom, sim. Né? O que a gente Te chama força a virar de. Exato, turn page. aquele gatilho de turn page. É assim. Eu acho que de todos que a gente fez até agora, esse foi o primeiro que. Obriga a mudar. Obriga você a dar o turn page, mas. Mas é algo interessante a se visualizar, né? Você que pensa que o texto é só texto. Não, a parte editorial é exatamente. muito importante, principalmente para gerar isso quando você precisa. Mas, vamos falar de outros pontos também. Vamos lá falar da primeira página em si, né? Bom, a gente tem uma dupla estrutura aqui, né? A gente já viu essa técnica utilizada em livros da Octavia Butler também, né? Que começa com um trecho de um livro ou de um outro canto qualquer, né? Sem ser a história em si, né? Então a gente começa aqui com um excerto do Manual do Muad'Dib, né? E olhando para ele, que é a primeira frase de fato, né? É uma primeira frase um pouco longa, né? No início que se deve tomar com máxima delicadeza o cuidado de dar às coisas a sua devida proporção. Eu acho uma frase boa, apesar de não ser sensacional, por dois motivos aqui, né? Um deles é que é uma frase meio filosófica até, eu acho, né? Tomar cuidado para dar as coisas a sua devida proporção, né? Onde que você... E ele vai citando aqui, né? Do local em si, onde o Paul, né? O menino aqui... Na verdade, já tô dando spoiler, né? Nem falo do Paul, falo do Muad'Dib. Onde esse personagem nasceu, onde ele foi criado, né? Mas aonde que é a terra dele de fato. Então, assim, é mais uma questão filosófica do que um gatilho de curiosidade ou de, né, sei lá, de
desses outros gatilhos que a gente lida tanto e que a gente acha que trazem mais vontade de continuar. E a segunda vantagem que eu ia falar em torno disso é que ela tá passando o tom da obra de Duna. O tom da obra de Duna é um tom filosófico, é um tom reflexivo, é um tom mais introspectivo. Duna é um livro nesse sentido, né? Apesar de que aqui na primeira página a gente não tá preocupado com isso, mas eu acho que foi proposital do Frank Herbert de tentar já desde cara mostrar o que é a obra dele, como que a obra dele flui, né? Que é uma questão mais filosófica, né? Não é todo mundo que lida bem com isso, né? Mas eu particularmente gosto. Então, pra mim, é uma boa primeira frase nesse sentido, né? E sem contar que Duna é um livro antigo, né? Também Também tem essa 1960, alguma coisa, eu acho. 1960. Tanto que é engraçado que como Duna começou a fazer sucesso meio que por agora, fica aquela discussão, né? Quem veio primeiro? Game of Thrones, Star Wars ou Duna, né? Porque você vê que tem muitos fatores parecidos na história como um todo. Sim. Mas Duna veio antes. Na verdade, Duna já é um clássico há muitos anos já, Rafa, mas ele é um clássico meio cult, né? Tem os filmes lá do David Lynch lá, né? Que é uma coisa mais exótica, assim, mais estranhona, né? E aí acabava que era só quem era muito cult, fã do livro mesmo, que conhecia, que era empolgado, né? Então agora meio que popularizou com o filme do Villeneuve, né? Com atores muito pops que estão na mídia atualmente, né? Bons atores, né? Não estou reclamando deles, mas dizendo que isso ajudou a trazer o universo de Duna para o público, né? Mais mainstream, né? Mais mainstream, exatamente. Então assim, e aí você botou a questão aí do que veio primeiro, né? O Duna ele veio antes, né? Então tanto Game of Thrones eu vejo, tanto Star Wars também eu vejo como beberam muito da fonte do Frank Herbert, né? Mas enfim, nada disso aqui já dá pra perceber também na primeira página. Aqui você não tá vendo nada Na verdade tem um pouco aqui, você já vê de clássico, casa, né? Fala aqui da Casa Trades, o Castelo de Caladan, né? Arrakis, dá uns nomes meio fantasiosos, assim, né? Você sabe que tem um ar fantástico aqui, né? Mas, por exemplo, não fala em que ano que a gente tá se passando, né? Então poderia ser simplesmente uma alta fantasia medieval, do jeito que tá aqui. Eu acho que não deixa explícito que tem nenhum aparato, nenhuma tecnologia, né? Apesar de a gente saber que Duna é mais pra uma ficção científica, né? Sim, fala um pouco de castelo, né? Mas, bruxa. Assim, bruxa, mas Imperador. Acredito que nesse quesito ele dá um ar bastante de acrônico, né? Porque apesar de ser uma história que depois que você percebe é um negócio ultramente futurista, ano 3000 cacetada, depois não sei o que, você percebe que existe muitos elementos medievos. Então, assim... Que é uma característica de fato do livro, né? Então, assim, ele tá mantendo o tom também desde o começo, né? Sim. Enfim, aqui eles citam um negocinho, né? O planeta Arrakis, né? Então você sabe que tá se passando num outro planeta, né? Mas, e uma outra coisa que tem aqui, que aí talvez seja gatilho da estranheza e curiosidade, é colocar uma penca de nomes que você não conhece, né? Sim. Apesar de que o livro... e aí, estamos falando aqui fora da primeira página, o livro ele por si só é autoexplicativo, você vai pegando o que é o que sem precisar ficar se matando, né? Mas na primeira página a gente tem aqui, pô, Bene Gesserit, Muad'Dib, o Imperador Padishah Shaddam IV, Caladan, Arrakis, enfim, Balicete aqui no final que ele cita, você não sabe o que é, né? Então, assim, tem muitas coisas estranhas, palavras estranhas, que pode ser um fator complicador, às vezes, para quem tá lendo a primeira página, né? Mas para quem é leitor de fantasia, né? Quem tá acostumado com fantasia... Fantasia e ficção também, né? Exato, a gente já tá acostumado a ter termos que a gente não sabe o que é. Talvez ele tenha exagerado um pouco, não sei, na primeira página. Pode ser um ponto negativo aqui, né? Inseriu muitas palavras estranhas para uma primeira página. Mas não é algo que com o restante do livro incomoda, né? É como o princípio, do que a gente chama do princípio de setup, é interessante você realmente apresentar o universo. Então, assim, é aquela coisa. Como a gente já conhece a história, você percebe que esse muito que ele coloca aí não é nada comparado a trolhos de coisas que vão ser apresentadas. Então, assim, proporcionalmente, ele fez meio que certo. Apresenta um pouco, pra depois já ir acostumando a galera. Só que como o mundo dele é muito pesado, é muito hard o negócio, então o pouco já é muito pra quem é desprevenido e tal. Então, assim, vou pegar pra ver. No caso, ele até realmente é um pouco autodescritivo, né? Porque, fala assim, a irmã Fátima. Irmã Fátima, você sabe que tem um quesito meio de freira. Religioso. Então, quando fala irmã Bene Gesserit, você percebe que deve ter alguma coisa, ou
ou Uhum. um culto, Uma ou uma seita, né? seita, uma religião, Uhum. que tem, assim, um certo quê. Então, Exato. ele traz Uma isso. similaridadezinha, né? Exatamente. Uhum. Tem um pouco do gatilho da especificidade aí, falando, tipo, nascido no 57º ano do Imperador Padishah Shaddam IV. Uhum. Então, traz essa ideia, tipo, nossa, por que especificamente isso, né? Uhum. Causa uma certa estranheza a partir da especificidade. Mas se você for pegar e lendo, você percebe muito esses, chama de enxerto, Uhum. mas Excerto. esses certos aí, meio que assim, caso você não leia, parece que dá Dá pra pra você dar. entender. Sim. Mas se você pega isso, são meio que uns foreshadowingzinhos que você percebe que Em algum existe momento vai sim. encaixar melhor na história, né? Exatamente. E aí, assim, de fato, a história em si começa depois do excerto, né? Onde ele vai começar a narrar mesmo o que tá acontecendo, né? E a cena é uma cena relativamente simples, né? Não tem muita... Quer dizer, tem uma estranhezazinha, né? É um menino que tá indo pra um outro planeta, né? E tá vindo uma velha bruxa, né? E eles permitem a velha bruxa observar ele meio que dormindo ali, só que na verdade dá a entender que ele não tá dormindo, né? Que ele conseguiu observar ela também, né? Então, assim, o que acontece de fato é só isso, né? Nesse trecho, né? E a gente não sabe o que vai desenrolar disso daí. Como o Rafa falou, termina com uma frase meio que te obriga a virar a página pra você saber o que ela respondeu. A resposta em si, às vezes, nem Nem é, a chance. nem é nada demais, né? Mas do jeito como terminou, do jeito como a editora colocou o fim na primeira página, é interessante nesse sentido, né? De forçar uma virada de página aqui para poder continuar o fluxo da história, pelo menos, né? Mais alguma coisa? Sim, tem um ponto que eu acho bem legal, é que quando a gente fala muitas vezes do Jornada do Herói, o primeiro ponto a primeira etapa do Jornada do Herói é a apresentação do mundo comum. Exato. Né? É aquela coisa, você mostrando a fazenda, no caso do Senhor dos Anéis, mostrando o Frodo no Condado, no caso do Harry Potter, fala um pouco sobre a cidade, a família, né? A família, a parte dos tios e tudo mais, então tem essa jornada do herói. O que é interessante aqui é que acredito que Duna tem sim um tanto de jornada do herói, tem a pessoa que sai do mundo comum, tanto que ele sai do planeta dele para outro planeta, então tem essa parte bem forte. Só que o interessante é que a apresentação do mundo comum aqui já existe a narrativa acontecendo. É algo que a gente fala assim, a jornada do herói é um negócio batido? Meio que é uma técnica bem comum. Só que se você tem histórias que pulam, sei lá, etapa 4, etapa 7, junta 5 e 6 numa mesma cena, no mesmo capítulo. Então aqui eu gostei desse trecho que já é um trecho que coisas já estão acontecendo. Não tem assim, vou falar um pouco sobre o planeta, sobre o castelo. Não, já chega alguém falando, já começa a comentar do possível protagonista. E já é no processo de mudança dele, né? Já tá indo já pro ponto já. Já tá indo já pro próximo ponto, né? Que é a saída do bem comum. Exato. Então, assim, é legal porque é muito legal você gerar coisas com dinamismo. O problema é aquilo, né? Quando tem uma coisa que já está acontecendo, coisas que... Assim, se tem um primeiro capítulo muito ático, muita coisa, você já espera que outros sigam nessa mesma proporção, né? Mas já começar algo que, apesar de ser bem, assim, ultra específico e bem autoral, o excerto dele, né, retirada aí desse manual de Muad'Dib, já começa a história já com coisas acontecendo. Né? Tipo, imagina só, você começa o livro com o incêndio no castelo. Tipo, o castelo já tá pegando fogo, já tem coisa acontecendo. Mal você abriu o livro, começou. O castelo pegou fogo. Tipo, porra, velho. Né? Então, uma bruxa tá vindo te visitar, né? Quando você tá dormindo, é uma coisa meio estranha, né? E ainda você vê que parece que a bruxa nem foi muito com a cara, que já a primeira coisa que fala ele é pequeno. Tipo, já começa com crítica, né? Então, assim, eu acho bem legal nesse tipo de construção que, se for ver a primeira página, metade é esse trecho de manual e a outra metade é simplesmente a apresentação de alguém chegando até o protagonista e já criando um possível conflito. Exato. É um possível obstáculo, porque já que essa velha bruxa já tá chegando pro cara, não pro cara especificamente, mais pra Jéssica, que depois tu sabe que é a mãe do menino. Então, né, é um pouco pequeno, né, já tá criando um certo conflito, um certo obstáculo pra alguma coisa, não sabemos, na verdade, no caso aí, a gente sabe qual que é
diversos obstáculos que ele passou. Exato. Então, mas você já começa a criar tramas. Já tem um possível início de trama, um possível início de conflito mascarado, mas já tá começando a tecer isso, tanto que... E é legal da questão do quesito do narrador, né? Porque ele fala sobre a velha bruxa dos cabelos eram amaranhados como teias de aranha, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Parece bastante, pelo menos esse trecho, parece bastante o possível ponto de vista do Paul, né? Pelo fato de ver um véu, não sei o que, com uma velha, não sei o que, não sei o que. Tem esse fator. E é uma coisa que a gente percebe, né, não na primeira página aqui, mas a gente pode citar aqui que é uma técnica do Frank Herbert ao longo de Duna, que é o narrador que transita entre as cabeças, né? E não fica só focado no Paul, né? Ele passa do ponto de vista de outros personagens que estão ao redor ali. Aqui não deixou isso claro, não demonstrou, né? Em princípio parece que é só Paul, né? Só do ponto de vista do Paul parece. Mas ele faz isso, né? A gente comentou já no Harry Potter, a J.K. também faz um pouco, né? Mas aqui, apesar disso, na primeira página não deixa explícito que ele vai fazer, né? Talvez fosse interessante já, não sei. Mas, enfim, é isso, Rafa. Sim, eu acho que tem esses gatilhos interessantes que a gente, né, passou do quesito dessa tanto ambientação e estranheza, tem essa especificidade, traz um pouco de aproximação de algumas coisas, já gera esse movimento, já tem isso, então acredito que seja interessante. E agora fica a pergunta, né? Viraria ou não viraria? Eu não digo que eu viraria com força, não, Rafa. Apesar de ser um dos meus livros favoritos, Duna. Assim, eu acho que tem de fato isso que você comentou da parte da história, né? Já começar com uma movimentação, já, né? Não ficar mostrando só o lugar comum, né? Com demora e tal, ele já tá indo pra uma coisa interessante. Mas eu acho que foi uma cena, assim, sem muita coisa a se passar. Talvez pelo tamanho do excerto também, que cobre metade da página, né? Não deu pra explorar mais um pouco e tal. Não sei se a continuação aqui dessa página tem algum evento, alguma coisa mais interessante, mais de curiosidade. Eu acho assim, esse trecho não me trouxe muito assim, caraca, eu preciso saber o que tá acontecendo, eu preciso saber o que vai acontecer. E eu acho que isso é uma coisa interessante pra se colocar na primeira página. Não vi ele colocando aqui. Então, por isso, me tiraria um pouco dessa virar a página com força, com veemência, né? Eu gosto muito do estilo filosófico que tem no excerto. Eu acho interessante essas questões que a gente trouxe, né? Eu viraria a página, mas não é um viraria a página com muita empolgação, não. Sim. Bem, eu viraria a página também, assim, falar assim, nossa, caramba, eu preciso. Acredito que não, mas pelo fato também de ser uma meia primeira página, então meio que, tipo, eu daria uma um chance de pouco continuar. mais de chance. Ainda mais pelo fato de que, pô, acabou com 2 pontos e tem uma resposta na próxima, é muita força. E eu sou muito world builder, né? Então, Sim, assim, e Duna assim, pra quem viu o filme, principalmente, que é totalmente contemplativo pra caramba. Então, assim, você pega, já apresenta planeta, já apresenta povos, poder religião. político, já fala religião, já fala sobre sociedade, já traz ambientação. Então, assim, eu viraria, tipo, também com veemência, tipo assim, cara, eu preciso saber. Não. Mas ele já atiçou muitas coisas minhas, então, com certeza eu viraria. Mas, assim, você fala assim, viraria até as próximas 400 e poucas páginas? Não sei. Não sei, teria que ver o Quanto assim? É livro grande, né? Mais de 500. mais né? de 500. Então, Mais de 600. mas sim, viraria. Viraria com É certeza. isso. Então, se você é aquele que conhece Duna, seja ele pelo livro, se leu todos, ou se você é aquele que veio pelo filme, agora saindo o segundo filme da continuação desse primeiro livro, então eu queria saber, deixa aqui nos comentários se você já conhecia a Duna, se conheceu aqui agora, se conheceu pelo filme, pelo livro, coloque aqui nos comentários se você viraria ou não viraria. E também se você é um escritor, uma escritora que tem um conto, que tem um livro e gostaria que a sua primeira página aparecesse aqui com a gente, já tem algumas pessoas que já mandaram, logo já vamos começar os especiais mostrando essa primeira página, então seja você também aquele que manda esse texto pra gente, tá aqui o link do form com todo o passo bonitinho. Beleza? Então, bora ler!